Quando você dorme, sai, você não descansa numa viagem. A gente aproveita para comer de graça, porque feira serve para isso, para comer de graça. Olá, viajantes! Aqui é o Mac, fazendo o documentário do Discovery Channel. No último vídeo, eu abri a porteira dos perrengues, né? E não acabou por aí. Então, se você não sabe o que está acontecendo, eu fui para o Polo Norte, para o North Cap, na Noruega, de moto, sozinho. E eu já contei a ida e comecei a contar a volta e comecei a contar os perrengues. Se você não viu, se você tá perdido, eu aconselho você a ir pro começo dessa playlist e seguir os vídeos para você entender a história. Se você já viu, tá esperando mais perrengue, então eu vou contar, para ficar tranquilo que eu vou te contar mais perrengue. No último vídeo eu falei que eu tive o pneu traseiro da moto furado depois de ter dormido no meio do mato e ficado sem lugar para dormir e dormir no meio do mato, né? Dormindo mal pra cacete. Bom, foi uma conquista pra mim conseguir trocar o pneu. Eu não tinha trocado uma moto grande, só de moto pequena. Não foi fácil, até eu lembrar de uma dica de um vídeo aleatório de shorts que eu vi por aí, que funcionou. Que é como você destacar o pneu da roda. É difícil explicar aqui sem ter nada, mas eu vi um vídeo que me ajudou bastante. Depois de ter psicologicamente sofrido, meditado para poder continuar, eu saí. E aí eu comecei a procurar, obviamente eu sempre saio, vou andando com direção para casa. Eu tava saindo com direção para Itália, né? Tava descendo a Noruega. Comecei a procurar algum lugar para dormir, achei um lugar meio isolado, que não era tão caro, tal, numa cidadezinha aleatória, e fui para lá, né? Segui até lá. E quando cheguei lá, era um casarão. Eu cheguei debaixo de chuva também. Chuva lá sempre estava indo e vindo, não tem jeito. Tanto que destruiu a Noruega e eu vou passar pelo lugar que destruiu também. Cheguei em um casarão muito legal, bem antigo e tal, fui muito bem recebido. Ontem foi um dia bem longo. Eu cheguei no hotel, consegui chegar bem tarde, 20 para as 9. E aí descansei, o hotel é bem bom, com café da manhã. Inclusive vou ficar mais uma noite. E eles me indicaram para ir numa festa local, num mercado local que está tendo numa cidade a 40 quilômetros, que é perto. Inclusive eu vim para cá para poder arrumar a câmara de ar velha. Consegui também uma ferramenta que estava faltando para o kit. E é isso, eu vou mostrar um pouquinho dessa feira local, que é o melhor jeito de você experimentar comida local de graça, porque você vai pegando, experimentando e aí você acaba sentindo o gosto de tudo, né? Essa é uma boa tática para quem está viajando e quer comer de graça e experimentar comida local. Inclusive você explicar como funciona tudo, porque o pessoal vai explicando conforme você vai comendo. Aí você vai de barraquinha em barraquinha e aí eu tive a oportunidade de experimentar alguns queijos diferentes, que eu gostei muito. Tinha um queijo verde lá, que acho que era com manjericão, muito bom. Comi salames, inclusive salame de alce, salame de rena. Só que aí eu tive a decepção porque eles usam muito fígado, se eu não me engano, para fazer. E não era um salame tão gostoso como eu tô acostumado. Era um salame com gosto ruim. O queijo era bom, mas o salame... Não acho que nem salame o nome, mas parece um salame. Mas é uma outra coisa. É preto, assim, escuro. Eu acho que eu filmei, tirei foto, você deve estar vendo a imagem por aí. Só juventude. Porque assim, acabei indo lá para essa cidade também porque eu tinha furado o pneu, eu tinha usado a câmara de ar e eu queria remendar a câmara de ar velha, para poder ter câmera reserva, porque eu não sei o que estava para acontecer para frente, né? Então eu fui procurar um lugar também para fazer isso. E nessa cidade tinha um borracheiro que ele me ajudou, ele acabou não cobrando nada para mim e fez um reparo bem feito na câmera de ar. E aí eu voltei a ter câmera de ar de reserva. Dei um rolê lá, tal. Entrei numa loja de equipamentos de aventura, que aí eu não sou de consumo até entrar numa loja de aventura. Meu, e essa loja cheia de coisas que eu não preciso, mas que eu gostaria de comprar. Olha. Tô doidão aqui, hein? Ó o bichinho. Até o bichinho aqui, até as raposinhas tem roupa na Noruega. Muito da hora essa loja. Ah, tem um urso aqui, ó. A bundinha dele. Olha a carinha dele, ele fica olhando quem tá entrando. Falar, esse vai gastar, esse não vai. Nem falar que eu gosto da parte de militar, né? Acho essas cores militares maravilhosas. Roupa militar. Roupa de caça, tudo. Cara, tem muita coisa legal nessa loja. Dá pra passar horas aqui dentro. Tô perdidinho. Não sei nem pra onde olhar. Esse é o tipo de loja que eu poderia gastar todo o dinheiro que eu tenho. Ainda bem que eu tô de moto, né? Aí não dá pra levar nada, não dá pra comprar nada. Mas eu gostei de um tênis
E felizmente ou infelizmente não tem meu número. É um jeito de eu não gastar, né? Olha eu lá. Tadã! Com minha bolsinha na perna. Tadã! Acabei não comprando nada, mas foi muito legal, perdi bastante tempo lá dentro. Eu curti e aí foi um dia bem relax e tal. E eu aproveitei para agendar a janta no casarão. Eu falei, eu quero comer alguma coisa local. Até esse ponto eu meio que não tinha comido nada de local. Eu tinha cozinhado, eu tinha comido uns pão com salsicha, que é bem barato e comum, fácil de achar, uma coisa ou outra, mas o salmão norueguês, que é famoso no mundo, né, eu não tinha comido. E aí ali eu achei uma oportunidade interessante porque não era absurdamente caro, porque lá é caro, ali era razoável e era salmão, né, e era feito de um jeito localzinho, porque era um casarão. Fiquei o dia nesse lugar, no final do dia eu voltei pro casarão e fui jantar. E como, né, fazendo as coisas fora de época, tava praticamente só eu no casarão. Então eu tive um jantar, no final tinha mais um cara na frente, em cima ele também estava sozinho, a gente não interagiu. Eu comi o prato, que no final das contas não era muito, gostaria de ter sido mais, eu como muito em quantidade, e ali era um prato gostoso, bem servido, mas era um prato só, salmão, batata, acho que eu não lembro mais o que, mas deve ter uma foto aí. Tomei uma cervejinha e aproveitei para descansar. Era bem aconchegante o lugar. Dormi no outro dia, saí do casarão, vou seguir a minha vida, né, seguir a estrada em rumo à Itália de novo. E eu sempre procuro as estradas mais aleatórias, mais, sei lá, porque se é muito reto assim, não tem graça. E eu acabei cortando uma montanha, fazendo uma estrada no alto da montanha, e onde eu tive a surpresa de ver uma coisa que pra mim foi muito incomum. Inclusive eu parei e filmei, vocês devem estar vendo a imagem aí, que foi as ovelhas que pareciam mortas. Então, tipo, você tava andando na estrada, aí tinha 3, 4 ovelhas, mas assim, parecia que tava morta no chão. Ela tava jogada toda torta, assim, no chão, em um monte. Você ia andando assim, tinha um pouco aqui, tinha um pouco lá. Dá a impressão que tipo, caiu uma bomba e morreu todas as ovelhas no meio da estrada. Mas elas só estavam descansando e elas estavam descansando tão profundamente que você passava do lado, podia até pôr a mão, eu não pus a mão, mas meio que você podia pôr a mão nela. Ela nem se mexia, e no meio da estrada. Então você fica desviando assim. Elas não estão machucadas, nada. Tá vendo? Elas estão só descansando no meio da estrada. Que bizarro isso, ó. Olha o carro desviar lá. Ó. Tá nem aí, ó. Aqui. Primeira vez que eu vejo tantas assim pela estrada e de boa assim, tá nem aí. Tranquilo. Ah. Engraçado. Eu acho que o asfalto deve ser quentinho, talvez, ou fresquinho, um dos dois, né? Não sei qual que é. Ela estava aproveitando para descansar ali em cima. Foi bem engraçado, porque a primeira leva de ovelha que eu vi, eu achei que estava morta mesmo, assim, porque ela estava... Bom, você chega perto, ela não se mexe. Mas foi bem legal. Aí daí eu fui e acabei achando um outro lugar para ficar. Quando eu cheguei lá, era tipo um hostel da juventude. Eu não sei como definir, mas seria tipo um retiro para adolescente fazer esporte, porque ele tinha toda a estrutura para esporte, tinha campo e tal. Também muito legal, com café da manhã, só que só tinha molecada. Tinha eu e um monte de criançada, assim, criançada adolescente mesmo, sei lá, acho menos de 14 anos. Fiquei nesse lugar legal, tomei o café da manhã no outro dia e toca, que o objetivo era chegar na Dinamarca. Então eu já estava, nesse momento da viagem, eu já estava bem no sul da Noruega já. E eu já tinha passado por algumas cidades que foram devastadas com as chuvas, porque quando eu estava subindo, estava tendo muito temporal na Noruega e eu estava passando na Suécia. Quando eu voltei, já não estava mais chovendo, mas ainda tinha vestígios da destruição. Tipo, eu cheguei a ver casa com mais de metro ainda, depois de uma semana que acabou a chuva, ela tem mais de metro de água, tipo, você está 1 metro alagada. Então, pra você imaginar como foi, né? E para chegar na Dinamarca por o caminho que eu estava fazendo, eu tinha que pegar um outro ferry. E eu fui um pouco mais preparado, reservei um lugar para ficar na Dinamarca quando eu chegasse, porque também era a mesma coisa. Era um ferry demorado, saía à tarde e tudo. Só que eu não tinha reservado o ferry. Reservei onde dormir, cheguei para pegar o ferry, comecei a conversar com um com o outro, aí eu vi que eu tinha que reservar, abri o site para fazer a reserva. Não era absurdamente caro o ferry, mas eu vi que tinha a opção de incluir a janta com all you can eat, né, com tudo, uma janta livre, buffet. Aí eu falei, putz, eu mereço, né? Eu falei, não sei, a Amanda falou, você não sabe brincar, né? Eu falei, tipo, e eu mereço, né, pô? Eu tinha me fudido, sabe? Eu tinha furado pneu, eu tinha dormido mal alguns dias, até tava começando a descansar, mas eu não tinha
comido que nem eu como normalmente. Toda essa viagem, ter emagrecido já. Eu falei, eu mereço. Não era absurdamente caro, eu não lembro exatamente o valor. Vou chutar aqui, mas depois a Manu põe o número certo, mas acho que foi na casa de 100 e pouco, com janta, o ferry e tudo. Não é barato, o ferry em si não é barato, mas adicionar a janta não era o que mudava tanto. E cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Só pra ser melhor, eu não poderia estar dirigindo depois. Eu teria que estar de carona, porque o buffet era incluso bebida. Só que eu acabei não bebendo porque eu tinha que dirigir moto depois. Então eu peguei tudo em comida. E aí eu fui postando, né? O prato 1, prato 2, prato 3, sobremesa 1, 2, 3. E aí eu comi todo o salmão que eu não tinha comido, porque eu peguei de todo tipo, em quantidades absurdas. Eu comi fruto do mar. Eu tirei tudo atraso da viagem. Eu já tava aí, eu chuto que isso, eu não tenho noção do tempo, mas eu chuto que aí já era o 12º dia de viagem, ou mais até. Eu desembarquei na Dinamarca. Aí, finalmente, num lugar que eu já tava um pouco mais... Tipo, você saído daquele ciclo dos países nórdicos. Eu tava no último país nórdico, que é a Dinamarca. Então, né, falando, meu Deus, eu quero que fique mais barato as coisas, porque é tudo muito caro. E aí eu acabei indo dormir também num hostel, bem legalzinho, simples também. Tava só eu no quarto com 8 camas, se não me engano. E dormi só eu, então eu aproveitei para descansar, tomei aquele banhão. E aí eu vou cortar aqui a história, né, porque ainda tem mais história. Tem mais, aí vai voltar os perrengues, não quero dar spoiler no próximo vídeo, mas se você gostou, não esquece de dar o like. Não esquece de se inscrever para você ver o próximo vídeo. Comenta aí o que você tá achando. E se você já fez tudo, não esquece que se você não viu todos os vídeos, isso aqui é uma playlist que tem toda a história, não só meu, da Manu também. Então acompanha a história da Manu lá também. E é isso, espero você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Você por aqui? Você já se inscreveu no canal? O que você está fazendo aí então? Então fácil, é só clicar aqui embaixo. Clica aí. E por que você não se inscreveu no canal aí? Eu tô de olho, hein?